Vilões da Disney, pelo menos os mais antigos, são sinônimos de vilões muito bem feitos, seja pela vilania em si, com o personagem tendo uma natureza cruel, ou pelas camadas que esses personagens possuíam, sendo eles muito mais do que personagens que estão ali para se opor ao protagonista. Dentro do hall dos vilões mais famosos e marcantes da Disney, nós temos nomes de peso como Scar, Rainha Má, Jafar, Malévola e, claro, o protagonista desse vídeo, o juiz Claude Frollo, de O Corcunda de Notre Dame. E antes de irmos pro vídeo, já aviso que eu estarei me baseando no personagem da animação da Disney, já que eu não li o livro que a animação se baseou. Começando pelos pontos mais evidentes do porquê Frollo é esse vilão tão odiado e amado ao mesmo tempo, nós temos a sua crueldade com os ciganos, já que ele os persegue por não estarem de acordo com a sua fé e as leis impostas pela Igreja Católica, e busca exterminá-los da maneira mais fria possível. Outro ponto que mostra o quanto Frollo é cruel está na sua relação e história com Quasimodo, começando pelo fato de que ele matou a mãe de Quasimodo e ainda iria jogar ele bebê dentro de um poço. Mas o arcediago, ou arcediácono, o impede e faz com que a sua consciência pese por ter derramado sangue nos degraus da Catedral de Notre Dame. Essa cena é muito boa porque pelo menos uma vez no filme, nós vemos Frollo se sentir totalmente acuado e impotente, já que o filme retrata a grandeza da Catedral de Notre Dame de uma forma majestosa, como uma forma de representar a presença do próprio Deus aqui na Terra. Olhando de forma técnica, a cena mostra Frollo na maior parte do tempo em um contra-plongé, uma técnica de filmagem onde a câmera fica abaixo da figura que está sendo filmada para dar uma sensação de grandeza e imponência, indicando assim o poder e a autoridade de Frollo. O juiz é mostrado de cima para baixo enquanto conversa com o arcediácono. Porém, isso muda quando o arcediácono aponta para a catedral e então vemos as esculturas da catedral em contra-plongé olhando para o Frollo, indicando que o juiz não é a figura mais importante como ele pensava. As estátuas dos santos olham com reprovação para Frollo por ele ter matado alguém nos degraus da catedral, e é interessante que nessa parte vemos Frollo num plongé, visto de cima para baixo, e pequeno em relação às estátuas da catedral, enfatizando ainda mais a impotência dele perante o olhar divino. Um detalhe que pode passar despercebido é que o olhar das estátuas demonstra reprovação, mas há algumas estátuas de demônios que, ao contrário, que olham aprovando a ação do juiz. E no fim, vemos as estátuas de alguns anjos junto de Maria e o menino Jesus olhando para Frollo. O arcediácono então diz que Frollo deve cuidar da criança e, movido pelo medo, Frollo aceita. Mas novamente sua maldade aflora quando ele diz que vai isolar a criança no campanário da igreja e que tem a intenção de criá-lo para no futuro se tornar seu servo, além de dar o nome Quasimodo, que significa meio formado. Já sobre a relação entre Frollo e Quasimodo, durante toda a interação entre os dois e também no começo da música Lá Fora, fica muito claro a manipulação que Frollo utiliza para manter Quasimodo preso na catedral e também todo o desprezo que ele possui pelo protagonista, tanto que a sua parte da música possui um ritmo lento e pesado. O que aumenta ainda mais o sentimento de desprezo que temos pelo vilão está também na gigantesca malícia de Frollo, malícia essa que ele usa para abusar da inocência de Quasimodo, e usar da maldade para manipular a inocência de alguém é uma ótima forma de se criar antipatia por um personagem. Frollo também é uma figura extremamente cruel em relação ao seu cargo de juiz eclesiástico, com a própria Esmeralda apontando isso ao afirmar que ele maltrata os ciganos assim como maltrata Quasimodo, que são justamente os que mais necessitam de sua ajuda e intervenção, mas ele usa de seu poder contra os que mais precisam. Frollo grita por silêncio, censurando o protesto de Esmeralda, mas ela responde à altura gritando por justiça, enfatizando o que Frollo como juiz deveria fazer, mas não faz, sendo ele um juiz que usa de seu cargo para oprimir e perseguir aqueles que ele julga como errado, que assim como diz na música do começo, ele viu pecado em cada ser, exceto em si. Um detalhe na cena em que Quasimodo é humilhado pela população está na reação de Frollo, que vira o seu rosto, sendo um paralelo com Deus ao ver Jesus sendo crucificado. Porém, diferente de Deus que se virou para não ver o maior momento de humilhação de seu filho, Frollo se vira para demonstrar todo o desprezo que ele tem por Quasimodo. Nesse ponto do filme pra frente, Frollo nem sequer faz mais questão de esconder a sua maldade, sendo que até então ele tinha certas práticas ligadas à igreja, mas apenas para manter o seu falso moralismo e a imagem de juiz eclesiástico. Porém, uma coisa muda tudo,
e isso faz Frollo ficar muito pior. Antes de falar o que é esse fator que mudou tudo, ainda vale falar sobre como a decadência de Frollo é tão grande ao ponto dele profanar a Catedral de Notre Dame, onde ele literalmente invade a catedral à força e também tenta matar Quasimodo e Esmeralda, derramando sangue dentro da catedral. No fim, ele quase consegue o que quer, mas então a gárgula em que ele está em cima quebra, fazendo perder o equilíbrio e cair em meio ao fogo que o próprio Frollo colocou em Paris, indicando assim o terrível e cruel final que o vilão teve, o que faz um total paralelo com as suas últimas palavras. Antes de cair, ele afirma que Deus irá castigar os maus que nas chamas do inferno irão arder, e então ele perde o equilíbrio e se segura na gárgula, onde a gárgula ganha vida e quebra, assustando Frollo e o levando em direção ao fogo, sendo bem claro o que isso simboliza. Um ponto interessante é que nessa cena, os cabelos de Frollo balançam com o vento lembrando os chifres de um demônio, além de que há aqueles que acreditam que os rostos feios das gárgulas eram na intenção de assustar e espantar maus espíritos. Sendo assim, a gárgula expulsou o Frollo da catedral. Agora, partindo para o fator que eu disse antes que mudou tudo e fez com que toda a maldade de Frollo aflorasse de uma vez, isso ocorre devido ao Festival dos Tolos, onde ele viu Esmeralda dançar e acabou se apaixonando por ela. Só que como ele era um juiz eclesiástico, ele não podia se casar e tinha que reprimir esse tipo de sentimento. Só que fica bem claro que Frollo não consegue lidar bem com o sentimento de paixão, não só por sempre reprimir esse tipo de sentimento, como também aparenta ser a primeira vez que isso ocorre, além de se somar o fato de ele se apaixonar por uma cigana, o que faz seus sentimentos e pensamentos entrarem em colapso. Para entendermos isso melhor, temos que falar sobre a sua música, chamada de Fogo do Inferno, onde vemos a confissão do personagem diante dessa situação e também o seu ponto de vista nessa história toda, o que escancara ainda mais o mau caráter de Frollo para o espectador. A música começa com o arcediácono e alguns membros da igreja cantando uma parte da reza que se chama Confissão, que diz: confesso ao Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Arcanjo Miguel e a todos os santos. Então, a câmera vai até a casa de Frollo. No começo da reza, assim que se menciona Deus, Maria e todos os santos, a pessoa afirma que pecou muitas vezes, seja por pensamentos, palavras ou ações. Só que Frollo começa a cantar falando com Maria e apontando para sua justiça e bondade, que segundo ele mesmo, são dignas de orgulho. Ele continua a música afirmando que o seu dom é mais puro do que a plebe, que ele julga fraca e vulgar. Mas aí tem uma virada e até o tom da música começa a mudar, onde Frollo pergunta e questiona Maria o porquê ele ter se apaixonado por Esmeralda. E então entra o refrão, que ele diz que o fogo do inferno arde nele. Esse trecho mostra como Frollo se sente culpado pelos seus sentimentos, afirmando que o fogo do inferno queima sua pele como consequência de um momento de fraqueza, e também sendo uma forma do personagem demonstrar a sensação de já estar condenado. E isso fica mais nítido no próximo trecho da música. Depois disso, Frollo cai, simbolizando que ele enxerga esse momento como uma queda moral, e um ponto interessante é que quando ele levanta, a iluminação sobre ele tem a forma de um caixão, que pode representar tanto a condenação que ele sente, quanto a condenação do final do filme. Frollo afirma que não tem culpa, já que segundo ele, Esmeralda o enfeitiçou, e por isso ele se apaixonou por ela. E por fim ele também afirma que não é culpa dele que Deus fez o homem mais fraco do que o mal, sendo essa última afirmação uma das, se não a frase mais marcante do personagem. Durante essa parte da música, Frollo está no meio de um corredor formado por várias pessoas gigantes com capuzes vermelhos, onde a cada tentativa de se justificar, as pessoas encapuzadas repetem a frase minha culpa em latim, e muita gente se pergunta quem são essas pessoas que Frollo enxerga e tenta se justificar. E aqui vai algumas teorias. A primeira teoria é que são os membros do tribunal eclesiástico, pessoas ligadas ao clero que formavam o tribunal que julgavam casos de acordo com a espiritualidade e as leis, sendo essa interpretação meio sem graça ao meu ver, principalmente se levarmos em consideração o desespero de Frollo perante essas pessoas. A segunda teoria é de que essas pessoas encapuzadas são uma manifestação da própria consciência de Frollo, onde por mais que ele tente justificar que ele não é o culpado, seu inconsciente repete a frase minha culpa, como uma forma de ironizar a hipocrisia de Frollo, afinal, a fonte de seus pensamentos e sentimentos é ele mesmo. E a terceira teoria é de que essas pessoas encapuzadas são ninguém mais e ninguém menos que o próprio diabo. Isso pode ficar mais aceitável quando vemos a letra da música em inglês, onde Frollo afirma: não é minha culpa se nos planos de Deus ele fez o diabo muito mais forte do que um homem. Se notarmos, Frollo culpa 3 pessoas em sua música,
Esmeralda, que segundo ele mesmo o enfeitiçou, Deus por ter feito o diabo mais forte que ele e o próprio diabo por ser mais forte. E em resposta, o diabo, na forma das pessoas encapuzadas, ironiza a tentativa de Frollo de se justificar. É como se a repetição da frase minha culpa fosse o diabo sendo sarcástico ao afirmar que a culpa é dele e também brincando com o fato de Frollo se sentir e saber que é culpado, seja na visão distorcida do personagem ou no parâmetro geral das coisas, e o diabo ironiza o desespero do personagem, já que está condenado de qualquer forma. Depois disso, as pessoas encapuzadas se juntam em volta de Frollo, formando o fogo da lareira. Fogo esse que também envolve Frollo, simbolizando o fogo do inferno que ele afirma sentir ardendo em sua pele, ao mesmo tempo que simboliza que a sua condenação é um destino que já está selado. Frollo então implora pela ajuda de Maria, pedindo para que ela o tire dessa situação. Então ele pede para que Esmeralda seja destruída, ou que ela aceite ser sua, que nas entrelinhas Frollo no fundo quer abraçar a luxúria, mas se caso Esmeralda recusar, então que ela seja destruída. Afinal, se Frollo não a tiver, ninguém mais terá. Só que então a música é interrompida por um soldado que aparece para avisar Frollo que Esmeralda fugiu da Catedral de Notre Dame. Então Frollo fica surpreso e manda o soldado embora, onde após isso ele afirma para si mesmo que encontrará Esmeralda nem que ter que incendiar toda Paris. Aqui muita gente teoriza que esse soldado era na verdade o próprio Deus falando com Frollo, afinal ninguém viu Esmeralda fugindo e ninguém tinha permissão para fazer uma busca dentro da catedral, além de que o filme não mostra o rosto desse soldado, o que pode indicar que era o próprio Deus. Segundo essa teoria, em resposta ao pedido de Frollo em sua música, Deus foi até ele avisar sobre Esmeralda para que ele tivesse o benefício da escolha, esquecer Esmeralda e com isso se livrar de sua condenação, ou então ir atrás dela e abraçar de vez a sua luxúria, terminando assim de selar seu destino. Outro ponto que fortalece a teoria, além de um ponto interessante da cena, é a luz da porta quando o guarda aparece, quase como uma luz divina do céu, que contrasta com o fogo da lareira atrás de Frollo, que representa o fogo do inferno a qual o personagem está destinado. Frollo estar em frente ao fogo da lareira é como diz a frase, se olhar muito tempo para o abismo olha para você. Hoje, ao contemplar as chamas do inferno, ele enxerga Esmeralda formada pelo fogo e chega até a se jogar no abismo quando ele enxerga a fumaça da lareira formar a figura de Esmeralda e a abraçar. No fim, Frollo escolheu continuar a sua perseguição, então a música entra em sua última parte e passa a ter um tom de ameaça, com Frollo afirmando que Esmeralda, segundo ele, uma cigana vinda do inferno para o tentar, teria que escolher entre ser dele ou então queimar no inferno. A música encerra com Frollo se virando para a parede pedindo por piedade por ele e por Esmeralda, enquanto as sombras tomam a forma de várias pessoas indo ao encontro de Frollo para o seu julgamento. Então ele se vira novamente e volta a afirmar sua decisão. Ele diz que Esmeralda será sua, ou caso contrário, ela irá queimar no inferno. Enquanto isso, as sombras passam por ele, como se representasse que desejar que ela seja queimada o faz ser absolvido. Diferente de antes, que ao desejar que haja piedade por ela, é como se ele abraçasse a sua luxúria e por isso as sombras vêm em sua direção para o julgar. A música é bem clara em expor o mau caratismo do personagem, de mostrar tudo de ruim que ele tem. Mas se tem um fator muito importante que faz com que esse personagem seja tão marcante, está no seu design de personagem, que apesar de simples, tudo nele é feito para transmitir a sensação de desconforto. Falando um pouco sobre psicologia das cores, Frollo usa um manto preto, e isso pode ter dois significados, já que o preto é uma cor muitas vezes relacionada ao luxo, ao mesmo tempo que dá um ar de autoridade e seriedade, o que combina com o cargo de juiz eclesiástico. Só que o preto é uma cor que também pode remeter a algo sombrio, ou ao luto e à morte, o que remete à maldade e do quão sombrio é o personagem do Frollo. Além de também podemos olhar pelo lado de que cores escuras e ambientes fechados fazem o local parecer menor e mais apertado, o que combina com a forma de que Frollo oprime os outros. Outra cor de destaque é a faixa e detalhes em vermelho, já que vermelho é uma cor que pode remeter a sentimentos como o amor, ao mesmo tempo que pode remeter à raiva, e outras coisas como sangue e violência, com o filme dando ainda mais destaque a esse lado cruel de Frollo. Por fim, tem os detalhes em roxo, e roxo é uma cor que varia muito o significado, onde um roxo mais claro pode remeter ao misterioso ou ao desconhecido, mas aqui no caso do Frollo, ele é um roxo mais escuro, que é comum aparecer em vilões, já que roxo também remete à crueldade, o que casa perfeitamente com o personagem do Frollo.
Partindo para os detalhes finais que tornam Frollo um dos melhores vilões das animações, está no fato de ser um tipo de pessoa que pode ser real, afinal não precisamos ir muito longe para encontrar aqueles que usam da fé ou de cargos políticos para oprimir pessoas que estão abaixo. O fato de Frollo subverter o que um juiz eclesiástico deveria fazer e representar faz com que ele seja extremamente repulsivo e assustador, afinal, Frollo deveria ser aquele que ajuda os oprimidos. Porém, quando essa figura que deveria ajudar se torna o opressor, aí a coisa muda, porque não tem onde buscar ajuda. Antes de encerrar o vídeo, vale lembrar que agora o canal tem clube de membros, onde você pode estar ajudando o canal e ainda tendo acesso a benefícios como acesso antecipado aos vídeos, vídeos exclusivos para membros, menção no final do vídeo e entre outros, e tudo isso por R$5. Fato é que dentro da Disney e outros estúdios de animação famosos tem muitos vilões bons, e se você quiser mais vídeos falando sobre outros vilões, deixa aqui nos comentários a sua sugestão, mas sobre outros vilões aí já é papo para outro vídeo.